Olá! Começa agora o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação. Nós estamos ao vivo aqui na Multirio, na televisão e no Facebook. Você pode participar mandando perguntas, comentários, sugestões. Você pode escrever pelo próprio Facebook ou via WhatsApp. O número fica aparecendo aqui na tela e a sua sugestão, o seu comentário, a sua pergunta é muito bem-vinda. A gente quer ouvir você. O assunto do programa de hoje é o time de alfabetizadores, esse grupo de professores aí com uma missão super importante para a educação da cidade. E para falar sobre esse assunto, estão aqui ao meu lado as professoras Janaína Cruz, gerente de alfabetização da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e a professora Denise Cruz, que ela é assistente da gerência de alfabetização da SME. Professoras, muito bem-vindas ao Hashtag Educa. Vamos lá, vamos começar, Janaína. Conta pra gente o que é o time de alfabetizadores, né? Quem são esses professores? Bem, a ideia da formação do time parte do nosso secretário. Foi um desejo dele constituir na nossa rede um grupo de professores envolvidos com a alfabetização e preparados para a realização desse trabalho. Então, foi aberto um movimento de adesão para que os professores que desejassem participar do time fizessem as suas inscrições. E nós recebemos muitas inscrições. No primeiro movimento, as inscrições foram abertas, né, no portal Reeduca. Então, até professores de outras redes manifestaram o desejo de participar. Ah, que legal. Porque como foi aberto, cabia a inscrição, né? Mas nós só trabalhamos com professores da nossa rede, professores que trabalham com alfabetização, na verdade, com ensino fundamental, porque no grupo nós temos professores que atuam até o 4º ano, porque no ano passado estavam em turmas de alfabetização, desejaram participar e estão conosco, ainda esse ano no trabalho de formação. Hoje, com frequência ativa, no último encontro de formação, nós tivemos 1.893 professores frequentes. Então, um número significativo, né, e o trabalho já começou a acontecer. Então, você falou da formação, né? Eles tiveram uma formação especial. Como é que foi isso, Denise? Conta pra gente. A gente tem, participando desse time, um grupo de 54 formadores. Esses 54 formadores, eles vêm de todos os espaços da rede, do nível central, das coordenadorias regionais de educação e também das escolas. Nós temos formadores que são coordenadores pedagógicos, que são professores regentes. Então, e essa formação ela é construída a cada mês, porque a gente trabalha com as demandas que vêm surgindo a partir desse contato com essas quase 2.000 pessoas interessadas em fortalecer esse movimento de alfabetização na nossa rede. O time de alfabetizadores, eles já estão nas escolas, nas salas de aula? Como é que tem alguma previsão? Já estão? Já. São professores da nossa rede. Então, desde o ano passado, desde dezembro, que a formação começou. Esse ano nós temos professores que atuam, né, como eu já disse, do 1º ao 4º ano. Do 4º ano nós temos poucos professores, a maioria mesmo atua do 1º ao 3º ano e eles têm um encontro mensal com os formadores, com as suas equipes em cada regional. Né, nós temos as turmas são distribuídas pela cidade. Feito o trabalho de formação, esse professor retorna para a escola, com certeza pensando sobre o que ele vivenciou na formação e retorna para a formação seguinte, trazendo também muitas das suas vivências e enriquecendo o processo de formação que continua a acontecer mês a mês. O interessante é a gente destacar aqui que a nossa intenção não é uma formação para o outro, é uma formação com o outro. E o formador, ele também vai se formando à medida que vai tendo esse contato com professores que têm práticas riquíssimas. Os momentos de troca, eles são muito interessantes, porque esses professores estão no campo, estão fazendo esse processo de alfabetização. Então, eles têm muito a dizer e a gente ali ouvindo e trocando. Inclusive, a Multirio tem um programa, né, especial dedicado ao time de alfabetizadores, que é o Interações Pedagógicas desse ano. Você pode encontrar o Interações Pedagógicas, professor, no portal da Multirio, tá? Assistam também. Agora, Janaína, qual é a principal missão desse time de alfabetizadores, né? O que vocês querem com esse grupo, né? Qual é o principal objetivo? A missão é enriquecer o nosso trabalho de alfabetização na rede e conseguir alfabetizar as nossas crianças até o final do 2º ano. Então, garantir um processo de trabalho
que permita aos alunos avançarem na leitura e na escrita, chegarem ao final do segundo ano dominando a leitura e a escrita, né, e dominando isso com toda a propriedade que a criança precisa ter e a leveza de ter um lugar de fala na escola, um lugar de produção de textos, né, que a nossa criança, a nossa fala, ela representa, é uma produção de texto, é o texto oral. Então, nós queremos que as nossas crianças consigam falar, conversar, né, se expressarem bem e fazerem uso da leitura e da escrita. Então, toda essa riqueza do trabalho, a garantia disso parte da riqueza do trabalho que acontece nas escolas e que nós já temos tido um retorno muito positivo dos supervisores que acompanham o trabalho de alfabetização e que trazem um retorno dos professores que estão no time e que realizam um trabalho bacana na escola. E qual que vai ser, né, o maior desafio aí para esses professores, para esse time de alfabetizadores? Garantir essa alfabetização, né, plena até o final do segundo ano. O desafio maior é de conseguir acompanhar cada criança. Por isso, é importante o trabalho de parceria na escola, que todos estejam envolvidos com o trabalho da alfabetização, né? Porque nós precisamos olhar as turmas como um todo e cada criança em particular. Então, garantir esse movimento, o olhar atento a cada criança, a troca com os pares na escola, é algo que nós apostamos que com certeza vai dar muito certo, porque o trabalho em educação é assim, prever essa interação, a troca entre os diferentes atores e o olhar sobre cada criança, tentar observar onde cada um está e para onde nós precisamos avançar com eles. A participação da família também é importante, Denise? Tem essa recomendação no sentido... Porque a participação da família sempre é importante, né? Mas principalmente na alfabetização, que é um momento tão especial, né, do aprendizado. E foi muito bom você trazer essa questão da família e você relembrou aqui que a gente tem aquela sequência de programas e no primeiro programa a gente fala sobre isso. O primeiro programa que falou sobre a acolhida, sobre a diagnose, é um programa que vai dizer acolher as crianças e acolher quem está com elas, acolher essa família, para que essa família conheça qual é o trabalho dessa escola, que processo esses meninos e essas meninas vão dizer e que eles possam ser participantes desse processo também. Família e escola, uma integração, todos ali olhando para aqueles meninos e aquelas meninas a fim de que eles possam avançar nesse processo de alfabetização, que para nós é tão caro, né? Que a gente está ali com tanto cuidado. Então, um cuidado que vai ser estendido a todo mundo, às famílias inclusive. E é importante envolver as famílias e mostrar a riqueza do trabalho, né? As famílias, quando veem que as crianças começam a realizar aprendizagens, a se apropriar do processo, ficam muito felizes, estão bem e aumenta a aposta no trabalho, aumenta a parceria. Isso aí. Você que está assistindo a gente, mandem suas perguntas, mandem seus comentários, tá? A gente quer ouvir aí o que vocês têm a falar sobre o time de alfabetizadores. Se vocês têm algumas dúvidas, a hora de tirar é essa, né? Vamos falar então, o que é essencial para um professor ser um bom alfabetizador? O que na opinião de vocês, é aquele elemento ali que não pode faltar no professor que quer alfabetizar? Nós, professores, precisamos estudar muito. Esse é um ponto certo, né? Estudar é algo inerente à nossa profissão e é com o que nós trabalhamos. Então, estudar os processos de aprendizagem, estudar, reconhecer tudo que nós temos construído acerca do trabalho com a alfabetização, esse é um ponto fundamental. Junto a isso, é fundamental, como eu já disse, olhar para cada criança. Olhar, tentar saber onde cada criança está, o que ela já sabe, para construir esse caminho com ela, para que a gente consiga oferecer as melhores situações de aprendizagem. A alfabetização tem um movimento muito particular, que alguns alfabetizadores brincam, né? Muitos de nós que trabalhamos em CIEPs, em escolas grandes, em escolas pequenas, né? Não importa o tamanho, a dimensão, mas tem um movimento da alfabetização que os alfabetizadores costumam brincar. É preciso aquele movimento corpo a corpo, aquele movimento que eu me aproximo da criança, que eu acompanho o processo junto com ela, que eu intervenho, né? Que eu mostro, desvendo esses segredos da leitura e da escrita ao lado dela. Então, para o professor, esse tempo de acompanhamento das práticas, de intervenção, de mediação é fundamental.
E esse acompanhamento, ele tem 2 elementos que são básicos, que é a escuta sensível e o olhar atento. É preciso olhar esse todo, que é o mundo da sala de aula, e cada um deles. Olhar com olhos de ver, escutar com ouvidos de ouvir, de fato, para que haja uma interação que possa favorecer esses processos de ensino-aprendizagem da sala de aula. Vocês têm algum exemplo de uma situação, né, em que o professor, estando com esse olhar sensível, estando atento, consiga um resultado bacana com os alunos? Temos muitas histórias para contar. Eu vou destacar aqui de uma alfabetizadora da nossa rede maravilhosa, que nós duas tivemos o privilégio de trabalhar, a professora Jussara, que num determinado momento ela trabalhava no CIEP Poeta Fernando Pessoa, em Mariópolis, e num determinado momento ela ficou com uma turma de alunos que vinham se atrasando, né? E quando nós chegávamos à sala da professora Jussara, o que nós víamos é esse movimento que eu acabei de falar, o movimento do corpo a corpo, o movimento de organizar a turma para poder circular entre eles e acompanhar cada um. E ela conseguia alfabetizar a todos. Pedia suporte, né? A escola disponibilizava esses suportes e ela conseguiu alfabetizar um aluno da nossa rede que durante um tempo não teve sequer a família, que nós acabamos de pontuar aqui, que é um elemento que é importante, né? Que precisa participar, que é bom que participe. Foi um aluno que ficou desamparado, a família veio do Nordeste, né? Durante um tempo ele chegou a dormir na rua e aí foi para a residência, essa história tem um tempo, né? Ele, na época nós tínhamos a residência nas escolas, ele foi para a residência e esse aluno conseguiu se alfabetizar e conseguiu se ver como um sujeito importante, porque ele dizia, agora eu sei ler e escrever. Ai, que bonito. É uma história emocionante que a gente está fazendo um recorte aqui, né? Um recorte pequeno, porque essa professora em especial, e a gente crê que muitas outras na rede têm esse perfil, ela acreditou no trabalho que ela desenvolvia. E porque ela acreditava, os alunos também acreditavam que aquele era um lugar de aprender a ler e escrever. Ai, que legal. E ó, quem está assistindo a gente, se tem uma história legal para compartilhar também, escreve para o nosso Facebook ou pelo nosso WhatsApp, o número aparece aqui na tela. Se quiser mandar perguntas, sugestões também, são muito bem-vindas. E agora, Janaína, Denise, quando a gente fala de alfabetização, né, a gente pensa logo em ludicidade, né, em atividades prazerosas. Qual que é a importância, né, qual que é o papel da ludicidade na alfabetização? Tem um papel fundamental, porque nós estamos falando de crianças, né, crianças que começam a se alfabetizar. E nós adultos gostamos do que é agradável, do que é divertido. Muitas vezes nós precisamos, inclusive, disso. Então, a criança, quando chega, né, às turmas de alfabetização, a criança com 6, com 7, com 8, não importa ainda, as que chegaram ao 3º ano, elas brincam, elas se divertem, né, elas gostam da diversão, faz parte do ser criança. E muitas vezes, até nessa transição da educação infantil para o 1º ano, historicamente, isso fica entendido como se fosse uma mudança. Então, agora é a hora de estudar. E, na verdade, eles vêm estudando e aprendendo desde sempre, desde que estão na escola. E não é preciso que essa ideia de ludicidade, de brincadeira, seja rompida na alfabetização. A forma como nós apresentamos as propostas de aulas, os textos aos alunos, são formas que podem ser recheadas de brincadeira, de diversão, de curiosidade, de entretenimento, que inclusive vai garantir a atenção do aluno, que vai garantir a relação dele com o que precisa ser aprendido. Então, o caminho da ludicidade é um caminho poderoso para fazer com que as crianças permaneçam atentas e troquem e aprendam conosco, que as aulas sejam de fato produtivas. Essa semana a gente teve contato com uma escola e conversando com os alunos e a gente perguntou assim, o que atrai vocês nesse lugar? E aí eles falam, aqui é um lugar feliz. Então é isso que a gente precisa, uma sala de aula sendo um lugar feliz. E a ludicidade é um elemento de felicidade no processo de ensino-aprendizagem. E a questão do ambiente pedagógico também tem tudo a ver, né? Tem. Inclusive no nosso primeiro programa, né, Laís, o programa que você se referiu, que está disponível no portal Reeduca, é um programa em que nós tratamos disso, da importância da ambiência da sala de aula que alfabetiza e da escola que alfabetiza. Isso é importante também, porque todo o ambiente da escola precisa
se configurar como um ambiente alfabetizador, como um ambiente de troca, um ambiente de leitura, de interação, de entretenimento, né? Quais são os materiais que nós disponibilizamos para que as crianças utilizem, para que elas tenham acesso, para que elas decidam o que ter e o que não ter na escola, na sala de aula. Tudo isso pode ser acordado. E o ambiente cursa com a questão anterior que você levantou, que é a da ludicidade. O que pode ter nas salas de alfabetização que vai envolver os alunos, que vai provocar o desejo de voltar. Eles se veem representados nesse ambiente? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa fazer. O quanto cada ambiente, cada sala de aula e cada escola representa os alunos que ali estudam. É importante que nas salas de aula tenha um pouquinho de cada um. Então, os textos que nós levamos, por exemplo, e que trabalhamos com os alunos e que estão disponíveis na sala, os alfabetários que nós fazemos, é importante que eles partam, sim, dos interesses do aluno ou de um foco de atenção que é compartilhado com todos. Então, na medida do possível, o ambiente vai sendo construído, ele é montado para atender aos interesses das crianças e gerar uma relação de pertencimento. É importante que tenha recursos aos quais as crianças possam recorrer, né? Que elas saibam, e elas só recorrerão na medida em que elas sabem para que ele foi colocado ali e que uso ela pode fazer. Então, isso é muito importante na sala de aula para o trabalho do alfabetizador. E os meninos e meninas chegando e olhando para essa sala, para essa escola e reconhecendo, esse aqui é meu lugar. Eu estou aqui também, é um lugar que é meu também e eu também participei dessa composição. Isso é fundamental. Por isso também que é importante o professor saber planejar, né, para poder utilizar todos esses recursos e também alcançar, né, as metas que vocês desejam, não é isso? É exatamente, que todos nós desejamos, né, que estão previstas nas nossas orientações curriculares e que todo professor quer. Ao final do trabalho, ver os seus resultados, na verdade não é ao final, mas ao longo do trabalho, ver o resultado do seu esforço, do seu trabalho, da sua ação pedagógica acontecendo. Então, o planejamento nos permite ver e rever os nossos objetivos, acompanhar, estamos alcançando, não estamos alcançando, o que eu preciso refazer, como eu devo me reorganizar para alcançar os objetivos. Então, o planejamento auxilia no caminho a ser construído. E ele é um elemento em onde é possível considerar também a fala dos meninos e das meninas. Né? Ali no planejamento eu considero o entorno, eu considero as falas, eu considero as bagagens dos meninos e as meninas que estão conosco e aí eu posso realmente traçar ali metas, organizar estratégias que vão favorecer a caminhada de cada um. Janaína, Denise, infelizmente nosso tempo está acabando. Obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Obrigada a vocês que acompanharam a gente e fiquem atentos no portal na Multirio, no Facebook, que a gente tem mais assunto aí sobre o time de alfabetizadores. Eu espero vocês no próximo #Educa. Até lá!